Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos corredores. Estamos aí, graças a Deus deu tudo certo. Bati meu RP aí nos 10K aqui em São Paulo, na Bulls. Isso eu devo muito a vocês todos aí, colaboradores, patrocinadores, seguidores do canal e tudo mais. Quero dizer que isso aqui é muito com relação, tem muito tudo a ver com relação a vocês, tá bom? E quero dizer que depende muito, o incentivo que eu tenho depende muito de vocês aí, tá bom? Que tá do outro lado, como apoiador, como patrocinador, como colaborador, como familiar, tá bom? Amo todos vocês e tamo junto. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho lá da festa, porque eu vim aqui na moto pegar minhas coisas. E show de bola, tamo junto, sempre forte, show!